Boa noite. E aí, gente? Já estão aí? Presente para mais uma aulinha? Boa noite. Maravilha. Boa noite para vocês. Temos 48 alunos. Eu entrei aí uns 5 minutinhos, né, atrasado. Esperar mais uns 5 minutinhos, aí a gente já começa. Vocês chegaram a ver o material de compressão que eu passei para vocês aí online, arquivos de apoio? Deram uma olhadinha? Nós vamos trabalhar aqueles conceitos lá, vou explicar um pouquinho. Não viu, né? Porque tá frio? Esfriou, né? Realmente. Maio, né? Sextou, mas por enquanto tem aula ainda, né? Daqui a pouco é sexta de mês. Isso aí. Vou dar mais uns minutinhos, deixa entrar mais gente. Tá, já tá acabando. A aula já tá acabando, calma. Espera só mais umas 2 horas e meia que tá acabando. Boa noite para vocês. Aqui. A gente vai começar então a aula de compressão, né? Falar um pouquinho aí de compressão, elementos comprimidos. Vocês vão ver que compressão em relação à tração é um esforço, né, bem diferente, porque ele causa efeitos, né? Ele causa efeito, alguns efeitos que são bem diferentes da tração. Tanto que a gente costuma dizer, né, que a tração é um esforço estabilizante, pega um elástico e estica ele. Quanto mais você esticar, até ali na iminência de arrebentar, vamos pensar assim, né, você vai esticando esse elástico, esticando, e ele fica bem firme. É a ideia. Qual que era um dispositivo muito comum? Nossa, esqueci o nome. Bom, enfim, você pensando no elástico, você estica ele fica bem firme. Então, isso é tração, é um esforço estabilizante. Então, tem coisas ali que não vão acontecer que agora, nós entrando agora em compressão, aí vai acontecer. Na compressão, o que acontece? Pega o elástico, ele já é esticado, né, ele está firminho. Aí você vai voltando, né, vai aliviando a tração, até chegar no zero. Quando o elástico estiver no zero, ele está em repouso. Ele não está nem tração, nem compressão. Está meio molengueta lá. Aí, se você comprimir nessa opção, quer dizer, você dá uma força de compressão, aí ele se dobra todo. Por quê? O elástico ele não tem resistência nenhuma à compressão. Você comprime o material e ele vai se deformar 100%. Praticamente 100% da energia que você deu ali naquele sistema, no elástico, 100% da energia de compressão se transformou em deformação. Não tem esforço nenhum ali, né? Para perfis metálicos, estruturas em geral, né? Vamos pensar no pilar. O pilar é um elemento tipicamente comprimido. Ele, o que acontece? Metálico ou concreto, né? Vamos só falar do efeito compressão. Ele está sendo comprimido, vai estar de pé, né? O pilar fica de pé, vertical. E aí você vai comprimindo ele, ele tem uma resistência à compressão. Inclusive, o pilar de concreto, por exemplo. A gente usa o concreto porque ele é bom na compressão. Então, o pilar de concreto é bom.
muitos edifícios aí o pessoal adota pilares de concreto e vigas e lajes de aço, por exemplo. Não é difícil isso, né? Mas, enfim, voltando para o fenômeno. Então, a compressão, elementos de barra, pilar, né, vertical, comprimidos, eles têm resistência, são materiais estruturais, então não é igual ao elástico, né, que você só dá 0,001 de compressão, ele já não resiste, né? Não é o caso, mas ele tem o quê? Uma limitação para resistir a essa compressão. E essa limitação, a gente pode chamar de carga crítica, ou ainda, né, um nome mais legalzinho, carga crítica de Euler, ou carga somente, né, carga de Euler, que escreve Euler, né, é o nome do cara lá que, não é que inventou, ele descobriu esse fenômeno. Ele fez alguns testes, eu vou comentar aí na aula com vocês, e ele descobriu que dependendo da vinculação dessa barra, vamos pensar num pilar, né, metálico, estrutura metálica aqui, então dependendo dessa vinculação, se está engastado, se está só apoiado, se está livre, né, enfim, dependendo dessas vinculações dessa barra, esse efeito de compressão, ele pode ser maior ou menor, né? Então, o Euler, para física e matemática também, descobriu uma porrada de coisa aí. Esse efeito que serviu para a engenharia, né? Nós estamos falando dele agora. Mas Euler é um cara que descobriu bastante coisa aí, em engenharias, matemática, física, química, alguma coisinha, enfim. Então, eu já vou comentar sobre isso, né, vou acompanhando um pouquinho da aula, vou fazer tipo um resuminho da aula, eu vou dar um tempinho para vocês se situarem, quem não viu a aula, vou dar uns minutinhos para pelo menos ver o que está acontecendo ali, e aí eu consigo fazer um resuminho com vocês, sem que o resuminho seja a primeira vez que você está entrando em contato com esse material, senão acho que fica ruim. O ideal, claro, é vocês terem lido, pelo menos, tentado ler. A parte inicial tem bastante slides assim, explicativos, é bacana. Tem alguns conceitos que a gente já viu, que são propriedades da seção, propriedades geométricas de uma seção plana. A gente vai usar conceitos de raio de direção, índice de Beltrés, área normal, né, área mais fácil, momento de inércia. Então, tem alguns conceitos aí que a gente já trabalhou, vocês já trabalharam em outras disciplinas, enfim. Mas, ainda assim, é interessante vocês darem uma lida, tá? Nesse material. Deixa eu ver, já passou aí 12 minutos do início da aula. Então, temos 53 alunos, tá mais da metade aí, tá razoável, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou dar uns minutinhos para vocês se situarem na disciplina. Quem não leu, para ter o primeiro contato, quem já leu, tentar ler com outros olhos agora, né? Tentar absorver mais o conteúdo. E aí eu vou fazer um resuminho breve explicando as partes, tá? Que partes são essas? Deixa eu ver aqui até onde que eu vou passar para vocês. Ó, vocês podem ler? Deixa eu ver aqui. Aí começa a flambagem. A gente não vai ver isso agora. Flambagem local a gente não vai ver. Vocês podem ler até o exercício, ó. Aqui. Peças comprimidas, né? Tem exercício exemplos. Tem os exemplos. Esse eu vou resolver com vocês, né? Porque numa aula tradicional presencial, eu fazia esse daqui, eu deixava, né, os alunos tentarem resolver, eu fazia na lousa, e os outros era como se fosse uma tarefa, mas a gente faz o mesmo esquema aqui, eu passo o exercício, vocês tentam fazer, eu resolvo logo em seguida. Tá? Então tem 5 exemplos aqui, 5 exercícios, e aí depois tem outros que eu chamei de exemplos, perdão, aí tem os outros exercícios que são 3. Então, até esse slide de exercício aqui para vocês lerem, tá? Até esse slide aqui. Porque aí a gente vai desenvolver esse conteúdo, vocês vão, né, se situar nisso aqui, para depois, posteriormente, a gente entrar, de fato, no dimensionamento de barras ou perfis metálicos, né, comprimidos. Na verdade, isso aqui é perfil metálico comprimido, ok. Mas por que tem essa divisão? Vamos dizer assim, essa aula divide em 2 partes. É muito similar à tração. A tração, eu também dividi com vocês 2 partes, né? Não foi tão explícito assim, mas na verdade foi em 2 partes. Vocês lembram que o exercício 5, que foi o último exercício, o mais completo, era lá uma treliça, e aí a gente calculava sob tração, né? Submetida à tração, uma diagonal dessa treliça, uma barra diagonal lá. E isso é um caso real, tem um exemplo de uma ligação lá real, os rearranjos dessa ligação, parafusada, uma chapa de ligação,
enfim. Então, a gente viu o fenômeno isolado, né, de tração, em casos simples e idealizados, aí depois a gente foi para uma situação mais real. Aqui é mais ou menos isso também. Essa primeira parte que tem 5 exercícios exemplos, e depois mais 3 exercícios, esses 5 mais 3, aí, 8 exercícios, ao todo, né, eles seriam uma primeira parte para se situar nesse conhecimento aí, inicial. A gente vai ver hoje. Hoje e talvez mais uma aula. Né? Vamos ver como é que rola. E depois, a gente entra, né, depois desses slides de exercícios, aí a gente entra para os slides, ó, flambagem local. Aí vocês vão ver. A primeira parte, a gente trata da flambagem global. Né? Quer dizer, o que é global? Flambagem global e local. O perfil, ele flambou globalmente, porque ele, como um todo, a seção toda, ela se movimentou para um lado ou para o outro. Né? Pega uma régua, por exemplo. Você está com a régua, você comprime a régua. Ela ou vai para a esquerda ou vai para a direita. Ela perdeu o equilíbrio lateralmente. Ela flambou. A régua não flambou, você deu um esforço de compressão. Se você pegar a régua e fazer só uma forcinha, ela fica em equilíbrio, ela não faz nada. Aí você vai aumentando a força, aumentando, você vai ver que chega uma hora ela tende a escapar. Esse é o efeito flambagem. Né? Então, a gente vai supor aqui, na primeira parte, até esses exercícios, que não vai ocorrer uma flambagem local. O que seria isso? Não é a régua toda ainda, ou para a esquerda ou para a direita, fazendo aquela barriga, né, ou para a esquerda ou para a direita. Seria um pedacinho da régua flambando, deformando, por compressão. Então, um pedacinho dela. Como a régua é uma seção uniforme, fica mais difícil de enxergar isso. Agora, quando a gente entra em perfis, perfil I, cantoneira, dupla cantoneira, aí são perfis reais, né, usuais aí, da estrutura metálica, e eles possuem a sua particularidade geométrica. Então, eu não estou falando mais de uma barra prismática retangular maciça. Né? Existe barra maciça de aço? Opa, lógico que existe. Mas são seções de, no máximo, 10 centímetros, né? São 3, 5, 4, se for 6 centímetros, né? É um retangulinho pequeno, assim, em geral. Tem os metalons, né? Barras, perfis fechados, tudo bem, isso é outra situação. Mas barras maciças, tem essas barras da Gerdau, aí, aço Minas, enfim, a gente tem perfis maciços em aço. E a gente vai trabalhar nesses primeiros exercícios com esses perfis, vocês vão ver o exemplo, né? Então, o que acontece? A gente supõe aí que a flambagem local, ou seja, apenas um pedacinho dessa barra em algum ponto dela, a gente supõe que ele não vai ocorrer deformação, não vai perder de equilíbrio localmente, só um ponto ali, um pedaço. A gente vai supor que, quando perder equilíbrio, vai ser a barra inteira ainda, é uma regra, ou para o lado, né, ou para a esquerda ou para a direita. Então, a gente vai supor isso inicialmente para entender esse fenômeno. E uma vez entendido esse fenômeno, aí a gente vai para um perfil mais real, né, uma seção mais real, na qual a gente tem, ó, nesse slide que eu estou mostrando agora para vocês, vocês podem ver que a compressão está sendo aplicada ali, ó, em cima, né, do perfil, e pode ver, ó, tem as abas superiores e inferiores, como o perfil está de pé, né, seriam a esquerda e a direita, e tem a chapa da alma, que é essa chapa que conecta as duas abas, né, as duas flanges, enfim, vamos chamar de aba, as duas abas do perfil. E aí, o que acontece? Pode ser que só a alma flambe e as abas fiquem retas em equilíbrio. Pode ser que só as abas flambem, um pedacinho da aba flamba e a alma fica em equilíbrio. Pode ser que o perfil inteiro flambe. O perfil inteiro flambar é a régua indo para a esquerda ou para a direita. Né? O exercício 5, o que foi a diferença da tração no último exercício que a gente resolveu? A gente teve que calcular a área líquida efetiva. O que seria isso? A área líquida que realmente está trabalhando quando eu tenho um detalhe de ligação real, né? Eu tenho uma certa perda aí de área, porque eu sei que a conexão do elemento ali não está usando toda a área da peça. Porque você concentra os parafusos em alguns pontos. Se fosse solda, você concentra a solda em alguns pontos. O que acontece? Tem uma região do perfil que é aço que está lá, mas não está trabalhando, né? Ele não está sentindo nada. Então, essas regiões aí de solda e de parafuso, elas são regiões de concentração de tensões, então as tensões tendem a ficar tudo nela. E aí, o que acontece? A área líquida que a gente calculava anterior,
anteriormente, ela vira área líquida efetiva. Então, essa é a diferença. Nesse caso de compressão, fazendo uma analogia à tração, né? Aqui na compressão, a gente vai ver os fenômenos da compressão, o perfil flambando, né? Perdendo equilíbrio lateralmente como um todo, e aí depois uma situação mais real seria um perfil que tem uma seção transversal aí com várias chapas, e cada chapa, de forma individual, ela pode ter a sua flambagem localizada, né? É assim que a gente fala. Então tem a flambagem global e local. Então, para fazer uma analogia e atração, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí, alguns minutinhos para vocês darem uma lida, mesmo que seja por cima, só para vocês situarem, para quem ainda não viu o material, tá? Não vão perder muito tempo nisso, porque, em teoria, seria para vocês darem uma olhada, né? Então, até uns exercícios, exemplos aqui, esses primeiros, tá? Então, são alguns slides, deixa eu ver quantos slides são. Seriam, tem umas tabelas, não precisa ver essa tabela aí, tem umas equações, e até 3 slides. Né? Se eu der 15 minutos aí, é um pouquinho mais de 1 minuto por slide, para dar uma olhada. Isso porque eu estou considerando capa, né, e a contracapa ali, tá? Então, deem uma lida, tá? Vamos fazer uns 15 minutinhos para vocês se situarem. Deixa eu ver aqui que horas. São 19h50, vai. Mais 10, 5, 25, então. 20 horas e 5 minutos, né? 8 e 5. Eu retorno com o áudio e aí a gente vai para a aula. Pode ser? Para pelo menos vocês se situarem aí o que está falando. Porque quando eu vendo, mesmo que rápido, pelo menos vocês têm uma noção, alguma coisa, vai anotando alguma coisinha de dúvida, olha ali, já não. O que seria isso aqui? E anota lá. Caso na explicação eu já falar, pronto, você já tem a resposta, você já anota a resposta. Ou seja, você já previamente tem uma dúvida, ou pelo menos alguma questão aí na sua cabeça, né? E aí eu falando, já algumas coisas você já se responde. Então ganha um certo tempo também, né? Então, vou liberar às 8h05, tá? Vou cortar o áudio, 8h05 eu volto, estou no chat, e aí daqui a pouco a gente faz a parte teórica, tá?
Pessoal, vamos continuar então? Eu dei uns minutinhos para quem ainda não sabe nem o que está acontecendo, né? Deixei o arquivo lá, né, arquivo de apoio, a aula, né, de peças comprimidas. Nós estamos falando de compressão, elementos metálicos comprimidos. E aí, para quem não viu, não estava situado, né, então dei esse tempinho para pelo menos tentar ver sobre o que se trata. Aí eu vou fazer um resuminho da aula aqui, tá, dos slides, não vou ficar passando slide passo a passo, explicando. Vou pegar o cerne, né, os conceitos importantes, para a gente já ir para a aplicação, fazer exercício. Né? Falando em exercício, essa semana eu recebi um e-mail da coordenação, né, do curso, falando sobre modos de avaliação. O pessoal, assim, com essa questão da pandemia, como foi muito rápido, esse sistema de aula online, né? Então, existem várias vertentes, existem várias opções, o pessoal não definiu uma só, porque também, né, tem muitos casos, muitas exceções. Então, imagina, a universidade ela tem 5 campi, né? São 5 campi volumosos, assim, de alunos, e não só na engenharia civil, uma porrada de curso, né? Então, eles têm bastante casos aí. Então, assim, existem opções aí que, pelo menos o que foi mostrado para nós, né, de forma oficial, por e-mail, nós podemos trabalhar. Então, nós podemos trabalhar com exercícios, né, 3, 4, 5 exercícios, isso. Então, para valer nota, né, para compor a avaliação da disciplina. Podemos fazer provinhas. Essa provinha, eu imagino assim, durante a aula mesmo, no conteúdo, como se fosse um EAD, né? Tem algumas opções. Então, assim, não está 100% fechado, porque tem muita exceção, enfim, né? Essa questão aí da pandemia, ela mexeu bastante e foi uma aplicação de metodologia muito rápida. Então, assim, existem algumas opções. Eu pensei em adotar opções de exercício, dar exercício para vocês. Nós estamos indo para a compressão. O que eu penso? Para compor a V1, nós estamos aí já meio de maio, né? Eu penso em fazer uma listinha de exercícios compondo compressão e tração, tá? Exercícios que, vou fazer, penso eu assim, exercícios muito próximos desses que eu estou resolvendo, né? Ou unindo um com o outro, enfim, mas é isso que a gente está fazendo em aula, para não ficar muito difícil também, né? E a ideia é fazer, né? Terá V2, Fernando aí, né? Olha, não sei ainda, não sei. Essa situação realmente não sei dizer. Pelo menos o que eu li do e-mail seria sobre as avaliações e a V1. Talvez a V2 seja da mesma forma, não sei, tá? Mas para a V1 vão ser exercícios. Eu vou adotar exercícios. Eu ainda não sei se 4 ou 5, eu vou ver isso a partir da semana que vem, eu trago um pouquinho mais informações para vocês, mas compondo aí tração e compressão, tá? Compressão, pelo menos, essa parte inicial, né? Previsão do fim das aulas? Não sei, não comentaram, não foi dito nada sobre prazo, né? Prazo do período letivo. A princípio, como tivemos aí, acho que 1 ou 2 aulas que não teve, foi a transição da presencial para esse método aqui online, né? Sala virtual. Então, eu acredito que vai seguir o calendário como se fosse no presencial. Eu acredito, não é oficial. Por que eu acredito? Porque eu acho que tá andando ainda assim, mesmo que desse jeito, a gente está conseguindo fazer. Vocês estão tendo aula toda semana aí, né? Acho que todos os dias. Então, acredito que não vai mudar do que seria se fosse presencial. Mas, de qualquer forma, presencial ou online, a gente não saberia também a data final. Então, enfim, tá? Mas eu acho que vai ser o que seria presencial, tá? Isso é o que eu estou achando, mas eu não tenho certeza, não tenho essa informação oficial. Mas pelo menos para V1, eu sei que tem opções, isso é informação oficial, tá? Recebi e-mail certinho, falando que poderia ser provas, exercícios, 3, 4, 5. Então eu penso em fazer aí 4 ou 5, depende, eu não sei, vamos ver. Talvez 4, 2 de tração, 3 de tração, 1 de compressão, dependendo até onde a gente avançar na compressão. Mas a gente vai acertando, eu vou ver se semana que vem já tem mais informações, né? E liberar aí
exercícios típicos para vocês resolverem, tá? Posso até deixar a aula para exercícios, para vocês, durante a aula, resolver exercícios, e comigo aqui tirar dúvida, pode ser. Pega leve, professor. Não, é leve, tranquilo, ixi. Quem está assistindo as aulas e acompanhando aí os exercícios é de boa. Eu não sei, eu acho que, em relação à dificuldade, eu imagino, né? Está parecido com o presencial, eu acho. Vocês que têm que dizer. Pô, ajuda nós aí, professor. Eu acho que eu estou ajudando. Você quer um exercício? Eu já não posso. Aí nem eu, se eu quiser, 5 dias. 2 de cada tá bom, eu acho. Para ver um? Pode ser. Pode ser, tá bom. Vamos ver, uns 4 aí, pode ser. Vou pensar melhorzinho, tá? Porque eu recebi essa semana esse e-mail, então estou comentando com vocês. Algum professor já comentou com vocês sobre isso? Avaliação? Eu acho que tem um professor que já até definiu, né? Mas, não sei. Já deram? Já deram? Viu um já? Ah, entendi. Então. Tá. Beleza. Não, mas aí o que eu estou pensando? Eu estou fazendo exercício com vocês e eu preciso de um feedback também, preciso saber se essa aula desse modo assim tá legal, tá razoável, né? Só para ter uma noção, tá? Isso, então, mano, exatamente. Aí, esses exercícios valendo ponto já seriam para V1, né? Aí, o que eu pensei? Por enquanto tá tranquilo, né? Mas vai falando aí, tá? Aí, o que eu pensei? Pegar uma aula, eu passo, tipo, como se fosse uma lista de exercícios, passo todos para vocês tentarem resolver numa tacada só, como se fosse uma provinha, sei lá. Mas eu posso dar 1 ou 2 aulas, não sei, ainda estou pensando nisso, tá? Para vocês resolverem. E aí, eu posso até, estou vendo aqui, usar o Google Forms para vocês colocarem lá, fazer o exercício resolvido, uma foto, sei lá. Tá? Mas aí, não sei, vamos ver. Porque seria a forma, né, de postar. Pode ser a sala do futuro que está funcionando também, daria também para postar lá. Enfim, eu vou pensar aí num modo para vocês, tá? Mas fica tranquilo que a ideia é fazer os exercícios, né, e serem avaliados pelos exercícios, não vou dar nada assim de outro mundo, tudo com base nesses exercícios que eu estou fazendo com vocês. No Drive, pode ser no Drive também, pode ser, bacana. Vou pensar nisso aí. Vai entregar no Drive, beleza. Tá bom, pode ser. Drive é bom. Tá bom. Porque aí já cria a pasta, vai lá e vocês acessam. Mas aí como é que vocês estão acessando o Drive? O professor passa o link para vocês entrarem na pasta, é isso? Tá. Tá, beleza. Ele compartilha via link, e aí quem tem o link abre. Tá bom. Tá bom. Tá. A gente vê isso aí. Bom, vamos continuar aqui nossa aula. Então, eu vou fazer um resuminho aí do conceito, dar o link aqui pelo chat. Beleza. Eu ainda não passei nada assim, valendo ponto. Estou fazendo os exercícios com vocês. Aí, como eu recebi esse e-mail essa semana, então aí que eu fiquei meio sabendo agora, assim, né? Eu imaginava que ia ser alguma coisa parecida, mas não tinha certeza. E então, a partir da semana que vem, a gente resolve isso aí. Fica tranquilo. Tá? Bom, vamos seguir então a aula, né? Fazer aí um resuminho desse conteúdo de compressão. É um prazer. Então, Michael, semana que vem a gente discute melhor isso aí. Eu vou dar um prazo, claro, é importante, né? Senão fica voando aí essa informação. Mas aí semana que vem a gente define melhor. Eu acho que eu vou deixar 1 ou 2 aulas para vocês fazerem, alguma coisa eu posso auxiliar ou não. Vamos ver aí como que a gente faz. Só para não ficar muito difícil e, ao mesmo tempo, ter uma atividade que vocês tenham que se esforçar para fazer. Senão não vira avaliação. É isso, tá? Bom, então, compressão. Aí, esse slide aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Existe a peça, o perfil aí metálico, ele já está até de pé, porque compressão, a maioria dos casos, quase todos, pilar, né? Pilar, ou então vertical, né? Porque a maior parte das cargas são cargas gravitacionais, né? O planeta puxa para baixo. Então, são cargas que elas tendem sempre a ir de cima para baixo, por causa do planeta, enfim, né? Gravidade.
Então, para compressão, normalmente, existe compressão inclinada, do jeito que você quiser. Mas casos usuais, praticamente 100% dos casos comuns, é isso aqui que vocês estão vendo, né? Elemento de pé, e aí, à direita, você já pode ver o elemento de pé comprimido, né? Na esquerda, é como se estivesse em repouso, não está nem tracionado, nem comprimido, está uma situação idealizada ali, né? Aí depois ele está comprimido. O que são esses vermelhinhos que aparecem aí? Esse perfil, esse desenho, ele é típico de um desenho tirado, né, print, imagem, enfim, de um software que faz análise estrutural. Ou seja, ele calcula as tensões que estão ocorrendo lá dentro da peça, né? E aí, quanto mais escuro, maior é a tensão, por exemplo, de compressão, nesse caso aqui. Então, ele parte do amarelinho, ali de dentro, né? E lá no meio seria uma compressão maior. É mais ou menos isso, né? Normalmente, esses softwares hoje, eles fazem por elementos finitos, tem umas técnicas aí, enfim. É só para mostrar a compressão, né? E, de forma física, o que seria esse fenômeno? É a perda de equilíbrio lateralmente, né? É ele flambar, ele embarrigar, enfim, para a esquerda e para a direita. Né? Isso aí você já sabe. Só um detalhe aqui, nós temos, deixa eu pegar aqui uma bagacinha, nós temos aqui a famosa carga crítica, que é o P crítico, o PCR, que vocês estão vendo, ó. Nós temos aqui essa carga crítica, PCR, carga crítica, carga de Euler, enfim, tem vários nomes aí. O que é essa carga crítica? Significa que esse perfil aqui que está sendo submetido à compressão, a essa carga, uma carga P qualquer, né, só uma letra, se ela chegar ao nível ou a mesma intensidade que o P crítico, que é uma carga crítica, significa ela passa de equilíbrio para flambagem. Então, qualquer carga maior que a carga carga crítica, né, qualquer carga submetida aqui nesse perfil que seja maior do que essa, ele vai fazer o quê? Ele vai flambar, vai fazer isso aqui. Então, esse é o conceito. Tá? Ó, isso aqui nós vamos ver mais para frente, acho que daqui 2 aulas, talvez, né? Seria o limite? Pode ser um limite entre equilíbrio e perda de equilíbrio. É isso aí. Cargas menores que essa, tá tranquilo, não vai flambar. Cargas maiores que essa, vai flambar. É isso aí. E aqui, é o que eu comentei com vocês, da segunda parte de compressão, nós temos aqui, olha só isso aqui, ó, é uma flambagem, tá? Tá vendo? Essa é uma chapa, ó, ela tem compressão aqui, tem compressão aqui. Ah, professor, mas não tem compressão do outro lado? Bom, às vezes não, às vezes é uma força aplicada oblíqua, ou seja, ela não está no centro de gravidade, então tem trechos comprimidos, trechos tracionados. Não é uma compressão axial, idealizada, né? Nós vamos trabalhar no início com axial, depois nós vamos rever isso aqui, né? A gente começa com os casos mais simples, depois a gente vai deixando ela mais complexa, ou mais completa, né, mais real. Então, a segunda parte de compressão é isso aqui, ó, você tem essa flambagem, ó, de uma chapa só. Então, ó, a alma, que é esse perfil, está inteirinho. Aqui, no caso, flambou localmente essa chapinha e essa chapinha. A aba, ao mesmo tempo, né? A aba superior e inferior desse perfil. E isso é chamado de flambagem local. Essa aqui é chamada de flambagem global. O perfil inteiro dobra, né? E aqui não, aqui o perfil está lá de pé, só que ele atingiu o estado limite último. Ou seja, ele não passou na resistência lá no estado limite último, porque ele teve essa deformação. Porque também isso aqui pode ser que ocorra a queda do pilar, do elemento estrutural, né, desse perfil. Então, isso é muito importante. Então, depois a gente vai aprender a calcular isso aqui, evitar isso aqui também. Tá? 99 mais? Não entendi, acho que eu perdi a referência. Bom, o que mais? Vamos fazer aqui um resuminho. Ó. Estados limites últimos, ou seja, estou falando lá de ruptura, resistência máxima, esgotamento da capacidade resistente do material, né? Tudo isso é estado limite último. Nós podemos atingir o estado limite último na compressão, tá, desses perfis, tendo escoamento da seção, tendo flambagem global e flambagem local. Global, o perfil inteiro perdendo equilíbrio lateralmente, ou só um pedacinho do perfil. Então, eu atinjo o estado limite último nessas situações aqui, tá? Beleza? Ó, aqui está comentando, né, que mesmo barras comprimidas, a gente tem que verificar
a ruptura e o escoamento, então não vai deformar muito, são as duas aí, como também a flambagem. Então depois a gente vai ver isso aí. Tá? Aqui então, flambagem devido ao efeito de flexão, que flambagem é o efeito de flexão, né? Ó, então eu tenho uma barra que ela está apoiada aqui, ou apoiada, que seria uma articulação, ou seja, não pega momento, ó, tanto que a curva já começa bem aqui, ó, né? Não tem um engastamento aqui, ela pode girar quanto precisar. Aqui também, né? Aí fica um apoio móvel, um apoio fixo, só para ela ser isostática, ter três incógnitas, 3 equações lá, na teoria das estruturas, né? Aí olha só a carga crítica aqui. Então eu estou aplicando a carga crítica. Ou seja, a carga crítica é maior que ela, a gente considera, né, igual ela para mais flambou, menor que ela não flambou. Não vai ter isso aí, né? Então tem aqui, ó, Leonhard Euler, tá vendo? Esse é o nome do cara, ele é suíço, e aí, que época que ele viveu? 1707 a 1783, tá? Nessa época do cara aí, ele descobriu essas coisinhas aqui. Ele ficou investigando esse equilíbrio de uma barra. Por que está dessa forma aqui a barra? Porque é um teste que ele fez na época. Ele prendeu em cima e embaixo de uma determinada forma que eu posso considerar apoio fixo e apoio móvel, né? E aí ele ficou jogando a carga lá, ficou medindo quanto de carga para a situação, quanto de carga para poder perder o equilíbrio, né? E aí ele fez, ó, carga crítica de Euler, né, ou carga de Euler ou carga crítica, mesma coisa, ele conseguiu deduzir uma equação através da matemática e física, né? E aí a gente, para engenharia, pega só essa fórmula e usa para os nossos interesses, né? Então essa é a carga crítica. Como que eu sei se o perfil vai aguentar globalmente? Eu pego π ao quadrado, né, que é o número, π, 3,1415, né, vezes EI. EI seria o que a gente chama de módulo resistente. Mas o que é isso? E de elasticidade, módulo de elasticidade do material, e o I seria momento de inércia, normal, né? Dividido pelo LE ao quadrado. O que é esse LE? O LE é a distância, ó, de uma barra, distância livre, né, que ela tem para flambar. Só que aqui não é só a distância física, o L é a distância física, o tamanho da barra. O LE é o comprimento equivalente de flambagem. Vocês já vão entender qual que é a diferença do físico, né? Ó, comprimento de flambagem, comprimento equivalente de flambagem, tanto faz. Tá? Olha só, o LE ele vai ser um determinado coeficiente, que foi o Euler que determinou, descobriu esses coeficientes, né? Vezes o comprimento físico, que é o L. O L é o comprimento físico, para a gente poder calcular isso aqui, ó. Mas, afinal, quem que é esse coeficiente? Aqui, ó. Essa é a publicação original, não, é o conteúdo original de Euler. Ó, o que ele fez? Ele tem, deixa eu tirar aqui esse negócio. Aí, ó. Ele tem letra A, B, C, D, E, F. Ele fez esses, basicamente, 6 testes aí controlados, né? Ó, então, ele pegou uma barrinha que ele engastou em cima e embaixo. O que é engastar? Ele segurou essa barra com um determinado material, não importa como ele fez isso, mas é o conceito. Ele fixou de tal forma que a barra não conseguia nem ir para cima para baixo, então em Y ela não deforma, né, não desloca, nem para a esquerda para a direita, em X, e também ela não conseguia girar. Se você fosse girar lá, não ia dar certo, né? Isso é um engaste, ele impede deslocamento XY e giro, é o momento vetor. E aí o que acontece? Olha só o que acontece com a barra. Ó. A barra ela tem esse comprimento total de engaste a engaste, então é o L. Aí para você calcular o L efetivo, o equivalente, né, de flambagem, enfim, você vai fazer o quê? Ó? É o K. Tá vendo o K aqui? Ó, você vai multiplicar por meio. Olha só isso. Então, se você tiver uma barrinha engastada e comprimir ela, na verdade, o comprimento que está trabalhando para a flambagem seria só metade. O que significa isso? Ó, olha só a importância disso, né? Deixa eu voltar o slide aqui. Ó, eu vou dividir isso aqui, ó, por LE ao quadrado. LE seria o comprimento físico vezes esse Kzinho, esse coeficiente. Se ela for bem engastada em cima e embaixo, então esse K é meio. Ou seja, eu vou dividir por 2, né, na verdade. Eu vou pegar metade do comprimento real. Então, se fosse 1 metro, você ia estar com 50 centímetros. Então, esse número ainda vem ao quadrado, o que significa? Ele vai dividir esse outro número aqui em cima. Então, quanto maior for o L, menor vai ser a carga.
Se eu estou dividindo o L pela metade, a minha carga crítica ela vai aumentar bastante. Ou seja, a carga que define o ponto de equilíbrio e a perda de equilíbrio, né, ela vai ser uma carga alta. Então, ele tem mais resistência à flambagem. Então, peças bem gastadas, né, gastadas nas duas extremidades, elas são bem resistentes à flambagem em relação ao bi apoiado. Nós vamos ver lá. Não seria pelos valores recomendados? Ah, tudo bem. O que é o valor recomendado aqui? Aí você fala, eu tenho, então, esse aqui é engastamento perfeito, né, ó, em cima, embaixo e em cima. Então, eu diminuiria metade da barra. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue esse engastamento perfeito. E, na verdade, a gente vai considerar segurança aí, né? Isso aqui é teoria, né? Valores teóricos. Você vai fazer a conta, valores teóricos utilizam denominações idealizadas, né? Então, é engaste perfeito. Ele pega 100% do momento. Mas a gente sabe que se você fizer uma ligação parafusada, se considerar engaste, o cara apertou um parafuso lá diferente, já está pegando 98%, 95%, e não 100%. Então, tem lá as perdas, né? Então, realmente, sim, depois a gente vai o quê? Para calcular, usar em projeto, o bom é usar o recomendado. Então, em vez de eu diminuir metade, 50%, né? Eu vou diminuir aqui, ó, 35%. Eu pego 65% do comprimento, tá? Então, os valores recomendados são os valores aí interessantes para usar em cálculo, porque já tem uma certa coeficiente de variação e segurança, tá? E aí, então, esse aqui é um caso, tá? Vamos para o caso aqui, ó, biapoiado. Então, nós temos o extremo, ó, 2 engastes, 2 apoios, e aqui eu tenho um engaste embaixo e livre em cima. Eu vou dizer, isso aí é um pilar em balanço, né? Ele está fixo aqui na fundação, por exemplo, e lá em cima não tem nada, só tem a ponta da seção, ó, o final da barra aí do perfil. Então, ele está o quê? Em balanço. Em vez de ser uma viga em balanço, né, ele está no pilar em balanço. É isso, tá? Então, ó, nesse caso, apoiado, a gente fala biapoiado, né, articulado aqui em cima e embaixo, tá nessa barra, o comprimento, ó, teórico é 1, ou seja, o próprio comprimento físico significa o comprimento equivalente de flambagem, comprimento de flambagem, enfim, ó, é 1 para 1, então é 1. Você vai fazer o comprimento dele vezes 1 dele mesmo, tá? Tanto recomendado quanto teórico aqui nesse caso, né? E aí, outro extremo, tá aqui, né, eu comentei, ó, isso aqui acontece em determinadas estruturas, ó, que eu tenho um engaste na fundação, um pilar engastado na fundação, e eu tenho aqui, ó, essa chapinha significa que está livre para deformar. Não tem nada segurando em X, nem em Y, nem em momento. Está livre, né? É um balanço. Isso aqui é um pilar em balanço. Aonde que eu consigo ver isso aqui na realidade? Um exemplo básico, por exemplo, em pilares de concreto, né? Galpões de concreto pré-fabricado, pré-moldado, né? É muito comum galpão logístico, galpão industrial. Os caras fazem lá a fundação, vem com os pilares, encaixam, eles fazem o detalhamento desse encaixe para ficar engastado, e lá em cima eles só colocam a cobertura. Aí a cobertura tem uma carga tão leve e uma rigidez tão baixa que aquele pilar praticamente está livre. A gente considera até, nos casos mais conservadores, que é um pilar livre, engastado, a gente fala. Pilar engastado na base e livre no topo. É um pilar em balanço, né? E aí, para calcular a questão da flambagem desse pilar, o comprimento real dele, na verdade, vai ser 2 vezes para considerar a flambagem, ou seja, é como se esse comprimento, ó, tá vendo aqui esse pilar? Pega e duplica aqui em cima. Ó, se você duplicar, você vai ver que essa curva de deformação, ela vai até o dobro da curva ali. É isso que significa vezes 2, né? O Euler se baseou nessa deformada lá. É como se eu tivesse o pilar aqui, então ele vai deformar isso aqui. Se eu dobrar a distância, ele faz isso. É como se ele virasse um biapoiado, né? Ó. O pilar engastado aqui e livre da ponta, lá em cima, é como se fosse, ó, um pilar apoiado, só que com comprimento vezes 2. Tá? É mais ou menos isso. Bom, e aí a gente tem os casos intermediários a esses extremos. Totalmente engastado, totalmente livre, né, aqui no limite do equilíbrio, e biapoiado. Então nós temos aqui 0,7 e o 2 também para situações intermediárias. Então o Euler ficou brincando com isso aí. Tá? Aí aqui tem a denominação, né, ó, do que seriam essas vinculações. Bom, e aí como é que eu calculo a tensão crítica? A carga crítica de Euler é aquela formulinha, acabou de ver aí, né, nos slides anteriores, e a tensão crítica, que aí eu passo de força, né, carga, para tensão, né? Tensão é força sobre área, então se eu uso a força crítica, eu vou ter a tensão crítica. É simples assim, tá?
Aí eu vou ter que usar algumas informações como o raio de giração. Do estudo das características geométricas lá, figura plana, tá vendo? A gente sabe que o raio de giração é expresso assim, nesse caso aqui. O que eu tenho, então? Eu consigo definir a esbiotez. Então, falou em compressão, falou em pilar, você tem que ter índice de esbiotez na cabeça. Vai ter que calcular, vai ter que saber onde que ele está, tá? A gente tem que definir os parâmetros com base nessa esbiotez aqui. O índice de esbiotez ele é definido pelo comprimento da barra dividido pelo raio de giração. Né? Por que a gente fala isso? Por causa do seguinte, eu posso reescrever a mesma tensão crítica, vou voltar lá. Essa tensão crítica é força sobre área. Mas aí, tá vendo que área tem no raio de giração? Tem área aqui, não tem, Eu posso pegar essa equação toda e isolar o A. Eu isolei o A, eu jogo aqui dentro, Aí eu posso pegar essa carga crítica, que tem essa equação toda aqui, essa equação toda, aí eu substituo esse P crítico por todo esse trambolim aqui. Então imagina, você teria uma equação toda meio louca aqui. Aí se você fizer essa equação, deduzir, ficar simplificando, você vai chegar aonde? Você vai chegar nisso aqui, aonde eu tenho a tensão crítica com base simplesmente no meu índice de esbiotez. Então, são as mesmas equações que nós estamos trabalhando, só que ela está comprimida, está embutida ali, tá? É isso. O que mais? Aí também eu posso dizer que o meu índice de esbiotez não é mais o momento de inércia dividido pela área na raiz quadrada, né? Eu posso reescrever dessa forma, tá? É pegar isso aqui, pega esse lambda ao quadrado aqui e isola. Você tem essa equação, tá? E aí, agora vem um conceito interessante. A equação de Euler, ela só é válida para um determinado índice de esbiotez, que é o que a gente chama, o valor limite. Por quê? Porque a equação de Euler é uma expressão matemática, que se baseou num fenômeno matemático. Ok, ele funciona. Só que ele tem um limite para funcionar. Para você usar essa equaçãozinha e dar certo lá na ponta, e prever adequadamente o comportamento da estrutura, ela funciona em determinado limite. Passou desse limite, ela já não vai funcionar mais. O que é esse limite? É o limite linear, elástico, tá vendo? A gente usa até o Ezão aqui, que é o módulo de elasticidade do perfil, do aço, que está sendo usado, né? E aí, como você está usando uma propriedade elástica, então ele só vai funcionar se estiver elástico. Se você passar para o comportamento plástico, o que significa isso? A peça aqui comprimida, ela deformou de tal ponto que se você tirar a compressão, ela fica deformada, fica um residual. Você deformou para sempre, ficou plástico, né? Então, se você chegar num nível de carga, ou então em termos de índice de esbiotez, né, você vai chegar até um ponto que essa equação aqui não vale mais, porque você plastificou o seu elemento. A gente fala assim, né? E aí, o seu pilar aí está plastificado? Plastificou? Se plastificou, significa que tem equações diferentes para usar, tá? E é mais ou menos isso aqui, Resumidamente, o que é esse gráfico? Eu não sei se algum de vocês aí eu já fiz essa aula, talvez não para a turma de vocês, mas só para explicar, esse gráfico, tá vendo? Ele está supondo aqui uma barra de aço, esse aço, o mesmo aço dos perfis metálicos, né, de chapas metálicas, enfim. Aí ele está fazendo o quê? Aqui ele está sendo na tração, tá? Aqui, só para entender, a barra está tracionada, tá? Só para entender isso. Por quê? Porque a resistência que nós vamos usar aqui vai ser a tração. E aí nós vamos trabalhar com ela, tá? Para poder prever a resistência da compressão. Isso é muito importante entender. Então eu tenho aqui um elemento tracionado. Ele tem L de comprimento. Você vai lá numa prensa, prende lá na prensa, liga a prensa e começa a pegar uma barra e tracionar, puxar ela. É esse o ensaio. E o resultado que você vai ter é essa curva aqui, O que significa isso? Você tem aqui embaixo, esse epsilon, a letrinha grega, que significa deformação, e você vai ter aqui em cima o sigma, que significa tensão. Então esse é o famoso gráfico tensão-deformação, tá? Que é o quê? Que a gente consegue tirar, a tensão-deformação, a gente vai ter um ângulo aqui, esse ângulo é o módulo de elasticidade. É isso. Módulo de elasticidade só vale quando a barra tem um comportamento elástico. Você tá lá na prensa, está esticando, solta a prensa. O cara foi almoçar lá, parou o ensaio, não terminou. Ele desliga a prensa e volta, o aço volta. Então ficou elástico. Ele esticou e voltou. Está no patamar elástico, a gente fala.
Agora, se o cara começa um ensaio, aí ele começa, não estourou, não chegou na ruptura, mas está deformando, está deformando. Aí está no almoço dele lá, ele desliga a prensa, aí volta e fica. Então ele não voltou tudo no inicial, ele fica um residual. Então ele ficou plástico, plastificou a barra. Ainda não arrebentou, mas ele chegou na plastificação. O que é a plastificação? É isso aqui, ó. A partir desse pontozinho, a partir desse ponto A, ó, entre o ponto A, B, C, D e E, ó, toda essa curva, a gente tem o que a gente chama de regime plástico. Qualquer deformação, né, qualquer ponto que eu esteja aqui nessa curva, aí você vai bater aqui, ó, e vai ver a deformação. Essa é uma deformação que vai ficar na barra. Você vai parar o ensaio e vai ficar lá. Você deformou para sempre, plastificou. Por que fala plástico? Pega um plástico. Os plásticos, eles são muito plásticos, né? Que piada, Tom. Mas enfim, você pega um plástico, ó, você estica ele, solta. Já era, ele deformou, ele vai ficar daquele jeito, não é? Se você tiver um plástico muito mais forte e um módulo de elasticidade alto, uma borracha, por exemplo, é um elastômero, não é bem plástico, mas a borracha você faz o quê? Você estica ela e volta. Agora, se você esticar muito, ela fica também, né? Ela arrebenta. Plásticos mais grossos, mais firmes, você até consegue esticar um pouco e volta. Mas é normal o quê? Se esticou, plastificou o plástico. Né? Quer dizer, ele deformou para sempre. O plástico é praticamente, não tem regime elástico, né? É plástico comum aí de saquinho, sacolinha. Você deformou, já era, ele ficou. Isso fala plástico, é regime plástico, né? E aí a gente tem aqui o famoso patamar de escoamento, que significa o quê? Ó, ele tem aqui uma certa deformação, vamos supor que seja 2. Aí ele andando, ele vai para 8. Então ele passa de 2 para 8, ele deformou 6, é a diferença, né? Está deformando,